O sino nos informa o término do nosso zazen. Mais uma vez, boa noite a todos que estão aqui presentes. Podemos nos acomodar melhor agora para a leitura do nosso texto de hoje. Então, primeiramente, boa noite. Queria tanto ouvir vocês dando boa noite, porque esse negócio é muito frio, sabe? Para quem é professor, principalmente de ensino médio, como eu sou, apenas ver Boa noite, José. virtualmente. Boa noite. Apenas Tudo ver as bem? pessoas assim, tudo em paz. Apenas ver as pessoas assim virtualmente é um pouco esquisito, um pouco estranho. E antes de começar propriamente o texto de hoje, no sábado passado a gente leu um texto intitulado Debates Zen. E o texto ele começava dizendo que os debates Zen às vezes parecem uma coisa meio sem lógica, meio sem pé e sem cabeça. O próprio texto até reconhecia que era verdade isso. E à medida que a gente foi lendo o texto, estudando o texto, a gente viu o quanto o Zen ele é perfeito nas vocações. Eu estou dizendo isso porque ontem à noite aconteceu uma coisa muito curiosa. Alguém pediu amizade no Facebook. Algumas pessoas ainda usam, eu sou um deles. Aí eu simplesmente aceitei. Aí a pessoa vai me fazer algumas perguntas no Messenger. E depois do boa noite, assim, foi logo fazendo 3 perguntas simples. Que eu queria que vocês, se possível, me respondessem, porque eu ainda não sei responder. Primeiro, quem é Deus? Segundo, o que é a vida? A terceira foi mais fácil. A terceira, a pessoa perguntou: o ser humano complica as coisas? Aí eu respondi o boa noite, depois das 3 perguntas. Enquanto isso, enquanto eu respondi o boa noite, a pessoa continuou a perguntar. Aí quando eu vi as outras perguntas, eu disse: pelo visto, você tem muitos questionamentos. Aí a senhora colocou: tenho, e você até agora não soube me responder nenhum. E você até agora não soube me responder nenhum. Fantástico. E a pessoa simplesmente sumiu. Não deu mais notícias. E... e o interessante é que, à medida que ela perguntava as coisas, eu me via numa situação assim bem difícil de, em pouco tempo, não só tentar responder, mas sugerir algumas reflexões, muito mais do que dar respostas, né? O Zen não tem respostas. O Zen não oferece um caminho seguro. O Zen não oferece terra, um elemento totalmente seguro. Eu digo isso e eu me lembro agora de uma história. Diz que tem uma família num parque de diversões e tem um monge Zen lá também brincando. Os monges Zen, eles são feitos de carne e osso, emoções e pensamentos. Então diz que tem uma família no parque de diversões
E aí, o pai da criança, né, tinha um avô, o pai e um filho, e o pai da criança pediu para que o monge Zen o abençoasse. Aí o monge Zen disse, tá certo. Morre o avô, morre o filho, morre o pai e depois morre o filho. Aí o pai disse, ô monge, você está me amaldiçoando? Aí o monge disse, não, isso aqui é o contrário. Se quiser o contrário, morre o filho, morre o pai e fica o avô. São as histórias assim bem interessantes que, como eu estava dizendo, o Zen não oferece respostas. Boa parte das respostas que as pessoas querem um conforto, as pessoas querem um afago, as pessoas querem um carinho. E o que o Dharma, de maneira geral, faz é ele colocar diante de você mesmo. O que venhamos e convenhamos não é alguma coisa muito fácil. Muitas pessoas agoniadas nesse período de quarentena, sem saber exatamente o que fazer, como fazer. E uma coisa é certa. Para aquelas pessoas que estão acostumadas a praticar algum tipo de prática de meditação, zazen ou outras atividades, que procuram trabalhar muito mais a questão do interior, essas pessoas talvez elas estejam lidando melhor com a quarentena. Mas uma coisa que é possível, todos, independente de prática religiosa, é pensar um pouco na questão do quanto a gente pode ser grato. Eu não gosto muito dessa palavra assim, gratidão. Tudo que as pessoas fazem, aí outro lá que recebeu um favor, uma palavra com gratidão, gratidão. Gratiluz, pronto. Sozinho está colocando ali, gratiluz. A gente começou o ano falando desse negócio, né? Gratiluz. Mas assim, a gente reconhecer que neste momento nós, de uma certa maneira, nós somos afortunados. Porque nós estamos num local com pouca possibilidade de acontecer uma grande tragédia, um grande terremoto, um tsunami, um vulcão, uma guerra, um conflito armado. Então, pelo menos por esses motivos, nós deveríamos ser gratos. Nós deveríamos estar satisfeitos da nossa condição. Pelo momento que a gente passa, nós não estamos, muito possivelmente, tendo que sair todos os dias para, como diz o ditado, vender o café para comprar o almoço ou vender o almoço para comprar o jantar. Não que não tenhamos dificuldades, temos dificuldades. Mas é importante que a gente tenha essa gratidão realmente com a vida, com as condições, com os nossos ancestrais. E é um pouco isso que trata o texto de hoje. O texto de hoje é uma continuação que a gente já leu, esse texto faz 15 dias, a primeira parte é o Shushogi, significado da prática autêntica. Esse texto tem a tradução da monja Coen. E a gente vai ler aqui a quinta parte. A quinta parte está intitulada de Prática Constante e Agradecimento. A oportunidade de despertar a mente iluminada é, em geral, reservada aos seres humanos vivendo neste mundo.
Agora que tivemos a boa fortuna de nascer neste mundo e também de entrar em contato com Shakyamuni Buda, como poderíamos ser coisa além de feliz? Em tranquilidade, considere a questão: se o verdadeiro Dharma ainda não houvesse se espalhado pelo mundo, seria impossível entrar em contato com os ensinamentos, mesmo que quiséssemos sacrificar nossas vidas para fazê-lo. Quão afortunados somos por haver nascido no tempo presente, quando podemos realizar tal encontro. Ou seja, nós estamos num país onde os ensinamentos do Dharma estão presentes, os ensinamentos do Buda estão presentes, nós temos professores qualificados, devidamente formados. Eu não sou um professor ainda devidamente formado, eu estou em formação. Então, vivemos num contexto onde é possível encontrar o Dharma, onde é possível praticá-lo. Porque tem algumas condições que não favorecem essa prática. Por exemplo, você está em um país onde realmente se está em guerra. Que maneira a gente poderia ficar? Com medo do nosso próprio corpo ser maltratado pelo conflito. Então, repetindo, quão afortunados somos por haver nascido no tempo presente, quando podemos realizar tal encontro. Ouçam o que disse o Buda ao encontrar um mestre que expõe a suprema sabedoria iluminada. Não considere o seu nascimento, não se preocupe com a sua aparência, não desgoste de suas faltas e nem se importe com o seu comportamento. Porque quando eu erro, o erro é meu e não do Dharma e não do Buda. Pelo contrário, respeitando sua sabedoria, reverentemente, faça 3 reverências durante o dia, uma vez pela manhã, ao meio-dia e ao entardecer. Somos agora capazes de entrar em contato com o Shakyamuni Buda e ouvir seus ensinamentos graças à bondade compadecida, resultante da prática constante de cada um dos Budas ancestrais. Ou seja, se hoje nós temos os ensinamentos, é porque esses ensinamentos eles foram passados de um mestre para outro. Por exemplo, do Buda para Mahakashyapa, para Ananda, e numa linhagem que chega até os dias de hoje. Uma outra coisa interessante que esse texto fala: os Budas, eles poderiam muito bem se iluminar e não deixar seus ensinamentos. Mas como eles são movidos, muitas vezes, pela compaixão, eles ensinam o Dharma. Se Budas ancestrais não houvessem diretamente transmitido o Dharma, como teria chegado até nós? Devemos ser gratos por uma simples frase ou parte do Dharma, mais ainda pela grande bem-aventurança que surge do mais alto supremo ensinamento, o olho tesouro do verdadeiro Dharma, o Shobogenzo, que é um texto do mestre Dogen.
O pássaro ferido não se esqueceu da bondade que recebeu, premiando seus benfeitores com 4 anéis de prata. Quem não conhece a história um pouco do budismo, quando ele fala aqui que o pássaro ferido não esqueceu a bondade, isso tem a ver com a história do próprio Siddhartha Gautama, que mais tarde foi conhecido como Buda, que quando ele era mais novo, um primo dele acertou um pássaro, um jovem chamado de Devadatta. O pássaro estava voando, ele foi lá e pá, com a flecha acertou o pássaro. E Siddhartha Gautama, o jovem ainda, viu aquilo e ficou horrorizado. E aí Siddhartha Gautama pega o pássaro e Devadatta diz: o pássaro é meu. Aí Siddhartha Gautama, que vai ser conhecido depois como Buda, diz: não. O pássaro é de quem cuidar dele. E eu estou cuidando dele. Ele é meu. E o texto continua. Se até mesmo os animais demonstram sua gratidão pela bondade recebida, como podem os seres humanos deixar de fazer o mesmo? O verdadeiro caminho para demonstrar essa gratidão não pode ser encontrado em nenhum outro local a não ser a prática diária do caminho do Buda. Isso quer dizer que devemos praticar sem pensar apenas em nós mesmos e apreciando cada instante da vida. O tempo voa muito mais rápido do que uma flecha. A vida é mais transiente que uma gota de orvalho. Não importa quão talentosa uma pessoa possa ser, é impossível trazer de volta até mesmo um dia do passado. Viver 100 anos sem propósito é comer o fruto amargo do tempo, é tornar-se um lamentável saco de ossos. Mesmo que você tenha sido escravizado, escravizada, os seus sentidos durante 100 anos, se durante um dia entregar-se ao treinamento, ganhará 100 anos de vida neste e também no outro mundo. Uma análise para mostrar o quanto os ensinamentos e a prática realmente são preciosas. Cada dia de vida deve ser apreciado. O corpo deve ser respeitado. É através do nosso corpo, mente, que somos capazes de praticar o caminho. Por esta razão, o corpo e a mente devem ser amados e respeitados. É através da nossa própria prática que emerge a prática dos vários Budas. E o seu grande caminho nos alcança. Logo, cada dia de nossa prática é o mesmo que cada dia da prática dos Budas ancestrais. A semente para se tornar o caminho iluminado. Todos e todas os vários Budas não são nada mais que o próprio Shakyamuni Buda, a mente iluminada. Shakyamuni Buda não é nada além do fato de que a mente é Buda.
quando Budas do passado, futuro e presente realizam a iluminação, sempre se tornam Shakyamuni Buda. Verifique esta questão cuidadosamente, pois é a maneira de demonstrar sua gratidão a todos os Budas e ancestrais. Então, esse é o texto do mestre Dogen, que fala sobre a prática e a gratidão constantes. Alguns pontos que eu gostaria de comentar. Primeiro, pessoal, o texto ele já começa dizendo que nós temos a mente iluminada. Nós precisamos apenas despertar, acordar que essa mente iluminada já existe em nós. E para despertar essa mente iluminada, o que nós precisamos fazer é praticar o Dharma. Uma outra coisa interessante que o texto fala é que nós vivemos numa época que os ensinamentos estão presentes. Será que nós temos tempo de praticar esses ensinamentos? Nós temos, como eu falei anteriormente, nós temos pessoas que são realmente qualificadas para dar esses ensinamentos. Por exemplo, Romeu San coloca a prática do despertar, exatamente. Uma outra coisa importante que o texto fala é que, pessoal, esses ensinamentos, eles podem mudar a vida de uma pessoa. Sem que essa pessoa se sinta submissa, seja uma pessoa ou alguma força metafísica, sem jogar na cara de ninguém que você é um pecador, você é uma pecadora, você é filho do pecado. No Dharma do Buda, a gente escuta, a gente aprende que nós temos a mesma natureza dos seres iluminados. Porque não faz nenhum sentido seguir alguma coisa se eu não posso ser aquilo, se eu não tenho aquela qualidade. Então, quando a gente está nas práticas presenciais, geralmente eu gosto sempre de fazer essa colocação assim, que o Dharma, o Buda, apresenta uma visão libertadora das coisas. Não é? A visão do Buda da realidade é realmente uma perfeição. A visão de karma, a visão de renascimento que o Buda traz, não é uma prisão. Porque a visão tradicional de karma, na perspectiva budista, a perspectiva comum de karma, não faz nenhum sentido. Porque muitas vezes a nossa vida atual ela é apenas a consequência de uma segunda, de uma vida anterior, onde nós somos apenas refém, como se nós não tivéssemos liberdade. Uma outra coisa, recentemente eu estava conversando com uma pessoa a respeito de um vídeo que circula pelas redes sociais. A pessoa disse, o que você acha desse vídeo? Um vídeo curto, eu assisti e fui comentando. Um vídeo falando sobre o momento que a gente vive hoje. Eu não vi no vídeo, acredito que vocês saibam qual é, eu não vi no vídeo nada diferente do que castigo. Não tinha a palavra castigo, mas aí tem uma coisa interessante. Se vocês, humanos, não
começarem a mudar de postura para valorizar aquilo que é para ser valorizado, uma segunda onda, ainda pior do que essa primeira do coronavírus, vai surgir. Castigo. Karma. Karma não é castigo. Não é? Então, eu acredito que a gente tem que ser grato pelas coisas que a gente vivencia e de que maneira nós podemos sair dessa melhor do que quando entramos. O que é que nós temos feito para sair melhor do que quando nós entramos? Que já faz mais de 40 dias que nós estamos isolados. Então, nessa perspectiva, eu acredito que seja um momento ideal para eu prestar Eu pedi muito obrigado às pessoas que passaram por aqui nesse período de prata que nós temos. Primeiro, a Zencan, minha esposa, ela quem me levou para meditar. E eu, como toda pessoa de bom gosto, detestei. E como toda pessoa de bom gosto, depois comecei a aprender e a amar a meditação, o zazen. Agradecer ao monge Iko-san, que foi o meu primeiro professor. A monja Reiko, também foi minha professora. Queria agradecer também a Ananda Shundou, que é minha filha. A Marília Shingen, uma praticante das mais antigas que nós tínhamos aqui. A Mayara Daihou, também uma das primeiras praticantes. A tia Eli Jinkan. Ela não é minha aluna, não. Ela foi aluna de Ananda Shundou. Foi quem ensinou a fazer o zazen. Agradecer a Arthur Sozen-san, a Gil-san, que é meu pai, que faz várias coisas aqui pelo templo, os cartõezinhos, digita os textos, revisa os textos, pratica. A Romeu-san, que chegando, inclusive foi juntamente com o Sozen que fizeram esse altar. A Gabriel-san, a Dona Irani, a Paulo Ricardo, professor de História, a Gabriela, ela que fez os Zafus no ano passado, faltando uma semana, pouco mais de uma semana para o Retiro de Setembro, ela fez uns 10 Zafus. Então, a gente tem que reconhecer o que as pessoas fazem por nós. E é também importante deixar as pessoas fazerem as coisas por nós. E a gente também possa fazer coisas por elas. Então, no Dharma, a gente aprende que a prática ela tem que ser incessante. A prática tem que ser constante, que é para você poder entrar na sua mente, trabalhar com seus pensamentos, trabalhar as suas emoções. Nós não podemos ter uma prática egoísta, porque quando eu tenho uma prática puramente egoísta, quando eu penso apenas em mim mesmo, eu não consigo ir muito longe. E é interessante que quando a gente começa a praticar, é comum a gente sentir um bem-estar grande quando a gente realmente pratica. Um alívio, uma felicidade. E eu costumo dizer aqui às pessoas que praticam o seguinte: divida. Ofereça esse bem-estar que surge para você, para outras pessoas também. Não fique com esse seu bem-estar apenas para você. Multiplique. Pense nas pessoas que estão precisando estar bem como você está. E no Dharma a gente aprende, como o texto falou muito bem, a cuidar do nosso corpo e da nossa mente. A gente pratica com o nosso corpo
pratica com as nossas mentes e a gente pratica também com a nossa interdependência. É curioso porque algumas pessoas chegam aqui dizendo eu quero praticar, só que às vezes tem uma interdependência contrária. A ligação que a pessoa tem não possibilita que ela pratique. Então, se você tem corpo, mente, uma interdependência positiva, não perca tempo. E eu quero agradecer também a minha professora, a monja Koen Roshi. Ela disse algumas frases desconcertantes e concertantes. Certa vez eu estava no treinamento de São Paulo e falando com ela, ela perguntou: Josen, e seu curso da universidade, você já acabou? Eu disse: não, sensei. Falta apenas a monografia, coisa simples, eu faço. E ela disse: como é fácil, faça logo. Uma outra frase que ela usou, e muitas vezes ela gosta de dizer isso, é que a minha vida comum é a minha vida iluminada. A iluminação é como eu vivo. A iluminação não pode ser entendida como alguma coisa que está fora, mas é como eu vou vivendo. E uma outra vez, eu tive um sonho, e aí, como todo noviço, né? Eu sou um noviçozinho, eu fui ligar para ela, contei o sonho. Quando eu acabei de contar, ela disse: e aí você acordou e voltou para a sua realidade. Porque nós temos uma tendência a fugir da realidade. E o Zen é viva no momento presente. Então, eu sou muito grato também à minha professora. Eu não sei se vocês sabem, alguém até perguntou isso no nosso grupo, qual o significado do nome da monja Koen, e eu mandei lá um trechinho, que tem inclusive no site dela, e um dos significados do nome dela é: a luz faz com que todas as formas se manifestem. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos nos tornar o caminho iluminado.